Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. A paz. Vamos fazer desse louvor uma oração, porque o Senhor sonda e conhece o que tem no seu coração. Ele sabe de onde você precisa cura, o que você precisa nesse momento. Basta você crer nesse Deus inabalável, pois nada é impossível para esse Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo corpo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confiando em creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
a tua vida. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para estarmos lendo e meditando na palavra do Senhor, porque entendemos que o Senhor é aquele que trata os nossos corações, é aquele que nos fortalece e nos dá a condição certa para nós caminharmos de forma segura e vitoriosos naquilo que nós realizamos. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos estar falando com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, porque entendemos, Pai, que é no Senhor, Pai, que nós temos a melhor condição de caminharmos, firmados em Ti, Senhor, sempre sendo tratados pelo Teu Santo Espírito, fortalecidos, Pai, porque entendemos que seja qual for a situação que nós enfrentamos, sempre enfrentamos, Pai, confiados no Senhor. Por isso, Deus, peço nesta hora que o Senhor Deus continue abençoando, Pai, a nós como Tua igreja. Continue, Deus, a cuidar das nossas vidas. Continue, Deus, a nos proteger de todo mal. Nos dê sempre, Deus, a melhor condição para nós caminharmos com passos firmes diante da Tua presença. E rogamos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, que o Senhor Deus esteja falando aos nossos corações nesta noite, de tal forma, Deus, que possamos, como igreja, sermos edificados pelo Teu Santo Espírito. Em Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 4. Leremos do verso 13 ao verso 21. Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Como nós amadurecemos como servos de Deus, como nós crescemos
pastor no último domingo falava sobre isso, que são os embates da vida que nós adquirimos experiência e através dessas experiências nós adquirimos esperança. São nas lutas que nós enfrentamos é que nós crescemos. O amadurecimento espiritual, ele acontece na vida daqueles que buscam constantemente, no meio das lutas, se tornarem cada vez mais dependentes do Senhor. Muitos são as vezes que diante das lutas, alguns pensam em desistir, alguns acham que é melhor ficar afastados de Deus, mas sempre que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber que o amadurecimento cristão, o amadurecimento como servo de Deus, como filho do Senhor, está de nós enfrentarmos as lutas e nessas lutas nós alcançarmos as vitórias na força do nosso Deus. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vamos perceber que neste livro nos conta a história de uma família comum, o embate de pessoas diante das circunstâncias adversas, e podemos olhar para esse texto do livro de Ruth e entender que, seja como for as circunstâncias adversas da vida, nós podemos enfrentá-las na dependência de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não podemos nos enganar que as pessoas, que suas histórias são relatadas nesta mesma palavra, eram super-heróis. Não, nós podemos olhar para essas pessoas, elas não eram pessoas extraordinárias, mas eram pessoas que compreenderam que elas não tinham mérito algum, mas que buscavam a capacidade para realizar sempre em Deus. Quando nós olhamos para Davi, o jovem Davi que enfrentou o gigante Golias, vamos perceber que ele enfrentou tudo isso através do poder do Senhor. Quando nós olhamos para Jeremias, aquele que pregou em uma situação tão adversa, nós vamos perceber que ele foi alguém que realizou o seu ministério na dependência de Deus. Por isso nós precisamos sempre estar atentos a estas realidades. Os embates, eles acontecem na vida de qualquer cristão, mas a grande questão é como nós enfrentamos esses embates. Quando nós estamos vivendo um momento de luta, qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido a nossa posição diante de Deus e diante dos homens. E nós queremos meditar nesta noite sobre o tema nas lutas da vida. Precisamos estar atentos para vermos o agir de Deus. Nas lutas da vida, precisamos estar atentos para vermos o agir de Deus. Nós, quando olhamos para o livro de Ruth, cada capítulo tem uma característica. Cada capítulo nos mostra uma realidade, da forma como nós podemos enfrentar as lutas, da forma como nós podemos enfrentar as dificuldades. E no capítulo 1, o texto nos mostra que o cuidado de Deus, ele também acontece através de pessoas. Quando nós começamos a ler o primeiro capítulo, nós vamos perceber que Elimeleque,
o esposo de Noemi, que tinha um filho, Quilion e Malom, vamos perceber que ele fez uma escolha perigosa. Ele decidiu sair da sua cidade, Belém, sair de Israel, e o texto, em momento algum, fala que Elimeleque buscou a direção de Deus. Mas, se existia a possibilidade de fome na terra onde ele estava, ele pensou: estarei indo juntamente com a minha família para Moabe, e lá eu encontrarei uma solução para aquilo que está acontecendo e livrarei a minha família de todas essas circunstâncias difíceis. Isso nos mostra como homens e mulheres de Deus que, diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Toda escolha que nós fazemos como servos de Deus, elas precisam estar debaixo de oração. Lutero, ele todos os dias tirava 2 horas para estar buscando a Deus, buscando a direção de Deus, porque ele falava em vários dos seus escritos, e fala até hoje, que se ele não orasse durante esse tempo, ele não teria condição de fazer as melhores escolhas para a sua vida. Seria vencido pelos desejos da sua própria carne, como também pelas tentações propostas pelo diabo. Nós, como servos de Deus, precisamos sempre, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, em um maior grau, nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. E aí, o texto nos mostra que lá em Moabe, tanto Elimeleque como seus 2 filhos morreram. Moabe, que era um lugar para ser uma experiência de sustento, uma experiência onde aquela família não iria passar fome, Moabe se tornou um lugar de morte. Ali, Noemi praticamente perdeu toda a sua família. E o capítulo 1 nos mostra que Noemi, diante de todas essas situações, ela ficou amargurada, ela ficou machucada, ela ficou sem esperança com relação ao futuro. Noemi estava passando por um processo de grande sofrimento. E diante de tudo isso que ela tinha vivido, as perdas que ela tinha tido na cidade, na região de Moabe, ela decidiu que a melhor solução era se afastar das pessoas. Quando as suas noras decidiram caminhar juntamente com ela, ela constantemente insistiu, porque ela estava com o coração desistente daquilo que poderia acontecer na vida dela. Mas o texto nos mostra, e precisamos estar atentos a isso, nas lutas que nós enfrentamos, Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus levantou Ruth para se tornar aquela que seria instrumento dele na vida de Noemi. Deus levanta pessoas que se importam conosco. Deus levanta pessoas que cuidam de nós. Deus levanta pessoas para que possamos ser tratados por Ele. Vamos estar atentos a isso, irmãos. Por muitas vezes, nas lutas que nós enfrentamos na vida, nós queremos ficar longe de pessoas. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele manda pessoas para estar próximos a nós, perto de nós. Pessoas que vão fazer a diferença. Pessoas que irão chorar conosco. Pessoas que irão nos abraçar. Pessoas que irão acrescentar
porque são pessoas que nos amam, pessoas que se importam com cada um de nós. Não deixe que no momento das lutas, no momento das crises, não deixe de valorizar esse instrumento de Deus, que Deus tem se utilizado para abençoar as nossas vidas. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse momento de circunstâncias adversas na vida dessa família, o capítulo 2 nos fala que Deus, em sua soberania, cuida das nossas necessidades. Noemi e Ruth vão para Israel, e naquele lugar era preciso mudar o pensamento. Ruth se coloca à disposição para buscar espigas. Ruth se coloca à disposição para trazer o sustento para dentro de casa. E o texto nos fala que Ruth ia ali pegando aquelas espigas que iam caindo daqueles que estavam ali colhendo os alimentos, e ela ia pegando e ela ia caminhando, e Deus ia cuidando dela, e Deus ia abrindo as portas para que Ruth naquele lugar fosse abençoada. Mas podemos perceber que ali é o cuidado, é a providência de Deus. Deus guiou Ruth aonde ela precisava ir. Se não fosse assim, Ruth poderia enfrentar grandes dificuldades diante da situação que ela estava. Uma mulher viúva, que estava juntamente com outra mulher viúva, sua sogra, e poderia ser menosprezada por aquela sociedade. Mas o Senhor conduziu Ruth para o campo de Boaz, porque ali ela teria proteção e também abundância dos alimentos. É ali que Boaz reconhece a bondade de Ruth. É ali que Deus começa a demonstrar que algo maravilhoso iria acontecer na vida daquela mulher. Nós precisamos estar sempre atentos a isso, ao cuidado de Deus, ao agir de Deus, porque quando nós estamos enfrentando momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de lutas, nós precisamos estar sensíveis, perceptíveis ao caminho que Deus tem proposto para a minha vida e para a tua vida. Sempre no momento de crise, sempre no momento de dificuldade, Deus irá nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Mas para isso nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está proposto a nos mostrar e perceber que o Senhor, cada vez que nós obedecemos aquilo que Ele tem proposto, as portas vão se abrindo, porque essa é a promessa dEle para as nossas vidas. O Senhor, Ele cuida de nós. No Senhor, nós encontramos a proteção. Mas precisamos estar atentos que a proteção de Deus não é simplesmente uma proteção de acordo com o nosso coração. A palavra de Deus nos fala que Jó, ele teve a proteção de Deus. O diabo tocou em tudo aquilo que Jó tinha, mas não tocou na sua vida, porque isso não foi permitido pelo nosso Deus. Nas dificuldades, nós precisamos entender que o nosso Deus continua sendo um Deus poderoso e um Deus soberano. Se nós enfrentamos as lutas, Deus irá permitir somente essas lutas para que cada um de nós amadureça na fé, cresça na fé e reconheça mais uma vez que Ele está no controle de todas as coisas. Nós, como servos,
de Deus, homens e mulheres, filhos do Senhor, em Cristo Jesus, nós, quando enfrentamos as lutas, quando nós enfrentamos as tribulações, nós enfrentamos do jeito de Deus, confiados no Senhor. Por isso, se temos enfrentado as dificuldades, vamos continuar confiando em Deus, vamos continuar acreditando em Deus. As portas que precisam ser abertas, elas vão se abrir, se assim for da vontade de Deus. E não, se não se abrir, é porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está cuidando de nós de uma forma tão especial que precisamos pedir a Ele que nos dê a melhor condição para confiarmos, mesmo que nós não saibamos como aquela situação vai terminar. Porque a certeza que nós temos pela palavra do Senhor, que em Cristo Jesus, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Deus supre todas as nossas necessidades. O capítulo 3 nos mostra que precisamos estar atentos aos conselhos. Noemi teve um momento depressiva, teve um momento de angústia, mas no capítulo 3 nos mostra que ela aconselha Ruth como Ruth deveria se comportar, como ela deveria proceder diante de Boaz. Ruth, percebendo o valor do conselho daquela mulher mais experiente, ela coloca em prática aquele conselho e a sua atitude trouxe resultado para a vida dela e para a vida de Noemi. Noemi foi tratada por Deus através de Ruth. E depois de ter sido tratada por Deus, era o momento de abençoar. Era o momento de aconselhar. Era o momento de ser um instrumento na mão do Senhor para demonstrar como deveria ser a vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar sempre atentos também a isso, com relação às dificuldades que nós enfrentamos na vida e o cuidado de Deus, o agir de Deus. Porque Noemi se tornou um instrumento de Deus para a restauração da vida de Ruth. Se não havia possibilidade de casamento para Ruth, se não havia possibilidade de uma restauração para a família de Noemi, Deus foi abrindo as portas e mostrando a direção certa para que as coisas acontecessem da melhor forma. Precisamos aprender, porque todos nós enfrentamos dias difíceis, todos nós enfrentamos circunstâncias que nos trazem angústia, mas nós não podemos ficar constantemente nesses lugares. É preciso se levantar na força do nosso Deus e se colocar diante de Deus para sermos instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas precisam ouvir conselhos daqueles que são instrumentos de Deus para abençoar muitas e muitas outras vidas. Noemi, ela foi abençoada, mas não foi egoísta. Nós também não somos egoístas, nós somos abençoados. Quando nós estamos caídos, Deus nos levanta, Deus nos coloca de pé, e desta forma nós somos aqueles que, diante do nosso Senhor, no poder do nosso Deus, nós abençoamos outras vidas. Por isso, nós podemos perceber que vidas podem ser curadas através de cada um de nós como instrumentos nas mãos do Senhor. Precisamos, irmãos,
como servos de Deus, é entender que os conselhos que nós recebemos são muito importantes. Mas todo conselho para a nossa vida como homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, precisam ser fundamentados na sua palavra. Precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado. E também é preciso estarmos sempre atentos a quem nos dá os conselhos. Porque se aquele que aconselha não vive aquilo que ele está falando, então, irmãos, nós precisamos sempre buscar a direção certa naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Sempre na palavra. Sempre na palavra. Para nós concluirmos, o capítulo 4 nos mostra que Boaz comprou a propriedade que um dia tinha pertencido à família de Noemi, à família de Elimelec. E aí, quando nós olhamos para o primeiro capítulo, onde não havia possibilidade para Noemi, onde Noemi não estava, ela estava completamente sem esperança, nós vamos perceber que o Senhor foi firmando os passos de Noemi e Ruth, para que chegasse neste momento, aquela propriedade voltasse novamente para aquela família. Quando Boaz casa com Ruth, ele dá continuidade àquela família. Em uma situação do capítulo 1, de um total desespero, Deus trouxe a restauração necessária. Noemi e Ruth não mereciam. Elas não mereciam, irmãos. O texto nos mostra isso claramente. Mas Deus, através da sua graça e através da sua misericórdia, Ele abençoa aquelas mulheres. Nós também não merecemos. Nós não merecemos. Não somos capazes, não temos méritos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, nós somos aqueles que caminhamos seguros, somos aqueles que caminhamos sempre protegidos pelo Senhor. Mas algo que nós queríamos ressaltar no final deste sermão é que tudo começa, irmãos. Tudo começa, toda mudança começa através da declaração que Ruth fez no primeiro capítulo. Ruth diz: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. É neste momento que Deus começa a mudar o coração de Noemi. É neste momento que as portas começam a se abrir. A partir de uma mulher que, tocada pelo Espírito Santo de Deus, reconhece que o Deus poderoso também é o Deus da vida dela. Meu irmão, minha irmã, que possamos sempre partir em todas as escolhas, em todas as decisões da nossa vida, sempre a partir do nosso relacionamento com o Senhor. Porque quando nós começamos a partir
do nosso relacionamento com o Senhor, ouvindo a voz de Deus e colocando em prática a cada dia aquilo que Ele tem nos ensinado, nós podemos alcançar bom êxito em tudo aquilo que nós realizamos. Estas duas mulheres enfrentaram dificuldades no momento de grande crise naquela região, mas elas foram vitoriosas porque Deus estava em suas vidas. Assim também é conosco. Cristo Jesus está em nossas vidas, seja aquilo que nós enfrentamos. Cristo, Ele não vai desistir de nós, Ele não vai nos abandonar. Por isso, nós podemos, com o coração certo, com o coração firme, com o coração crendo que em todos os momentos da nossa vida Ele não vai nos decepcionar. Nele nós podemos confiar. Que esta verdade sempre esteja na nossa vida como igreja, como povo de Deus. Feche os olhos neste momento, vamos mais uma vez falar com o Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, porque reconhecemos, Pai, que por muitas vezes nós não vemos o Teu agir, por muitas vezes, Deus, parece que as situações que estão acontecendo na nossa vida estão fora do controle, mas quando nós olhamos para a vida desta família, quando nós olhamos para a vida de Noemi e de Ruth, a Tua palavra nos ensina, Pai, que o Senhor Deus sempre está agindo, que o Senhor Deus sempre está cuidando. Mesmo nos momentos, Pai, de grande sofrimento, mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de falta de esperança, o Senhor está cuidando de nós. Nós somos aqueles, Pai, que confiamos em Ti. Se o nosso coração se enganar e nós acharmos que a melhor escolha é nós caminharmos fora da Tua vontade, Pai, ó Senhor, nos leva novamente, Pai, para a direção certa. Porque quando nós caminhamos a partir do nosso relacionamento contigo, quando nós oramos a Ti, quando nós ouvimos a Tua voz, nós, Pai, alcançamos bom êxito naquilo que nós estamos realizando, porque não é a nossa vontade que está prevalecendo, mas sim a Tua vontade. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que constantemente tem ministrado ao nosso coração. Um mundo, Pai, onde o pecado, Deus, por muitas vezes, Deus, tem nos desanimado, mas nós confiamos em Ti, Senhor, e a nossa missão como igreja nós continuaremos fazendo, Pai, que é pregar o Teu Evangelho para os pecadores, Pai, que ainda não foram alcançados pela Tua graça que salva o homem. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. A gratidão que bate em nosso coração como igreja, pela certeza que o Senhor Deus cuidou de nós e continuará cuidando, nos enche de alegria, nos fortalece e nos faz crer que o melhor ainda está por vir. É no nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos Teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar.
abundância em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me remeter a os homens. tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, somente a ti, Jesus. somente a ti, Senhor.